A paz do Senhor Jesus para você, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de AutoCAD completo, AutoCAD 2D, essa é a nossa aula 4. Nessa aula nós vamos aprender a fazer esses desenhos aqui isométricos, ok? Essas peças isométricas. Nós vamos ver aqui algumas maneiras de fabricar, de produzir esse desenho. Nós vamos aprender nessa aula esses conceitos novos aqui, tá? Coordenadas polares, layers properties, dimensionamento de ângulos, de editar o dimensionamento para ele ficar no alinhamento do isométrico, isométrico drafting, onde a gente vai colocar o cursor de uma forma isométrica, polar tracking, onde nós vamos colocar o cursor para nos mostrar o ângulo, tá? E Object Snap Tracking, que é onde a gente aproxima o cursor dos objetos e ele automaticamente nos mostra os snaps ali disponíveis, ok? Então esses serão nossos conhecimentos novos. Vou puxar aqui, ó, a folhinha de comando para você poder escrever. Você pode dar uma pausa aí no vídeo nesse momento para poder colocar esses comandinhos aí na sua folhinha de comandos, ó. Tá aqui que a gente vai aprender de novo, coordenadas polares, layers properties, né? Aula 4 4.1, então você já viu, vai ter uma aula só sobre layers, tá? Isométrico, a gente vai falar tudo hoje aqui nessa aulinha. Editar propriedade de cotas selecionadas, então você vai ver isso aqui, um pedacinho aqui nessa aula e na aula 3.2, que é a aula lá referente à aula 3, né? Então vai ter uma aula chamada 3.2, que ela fala tudo sobre cota. E aí você pode também, ó, vir aqui, dar uma pausazinha e colocar esses conhecimentos aqui, que é o Auto Snap, né? Mostra snaps ao aproximar o cursor dos elementos, o Polar Tracking e o Dimension Angular, que também está na aula 3.2, e o Polar Tracking nós vamos ver um pouquinho mais na aula 4.2, ok? Então copia aí para sua folhinha de comando. Se você não tem, entra agora lá no site da rmempresarial.com.br, baixa a folhinha de comandos, assiste as outras aulas. Se você quiser assistir pela nossa página é mais fácil, está mais organizado do que aqui no YouTube, ok? E você vai ter aí disponível todo esse material, bem como lá também você vai estar disponível, voltar aqui, esse exercício, né? Você procura lá exercício da aula 4, tá? Peças isométricas, para você baixar, para você ter essa informação aqui. O legal é você imprimir para ter isso na mão. E sempre lembrando, terminou a aula, tenta fazer o desenho sozinho, sem assistir a aula, para que você realmente consiga saber que você é capaz de fazer. Se quiser assistir, ter aula particular comigo ou com um dos nossos colaboradores, você entre em contato pelo nosso zap 21 96440 8787 e você vai ter aí o nosso contato para poder conversar conosco. Manda um e-mail, tá aí o nosso e-mail, e você pode comprar um pacote de horas aula, né? 1 hora, 2 horas, quantas horas quiser. Também poderá fazer a prova para ter o seu certificado, ok? Então vamos à nossa aula. A primeira peça que nós vamos fazer é essa aqui. Então vamos pegar esse primeiro conceito aqui de coordenada polar. Você vai ver que a gente vai facilitar a vida de vocês a cada desenho, ok? Então vamos pegar esse desenho aqui. Tá? Eu vou abrir aqui agora um arquivo novo, ó, vou vir aqui em cima, eu posso clicar aqui, ó, no Quick Access e clicar aqui, ó, New, ou eu posso clicar aqui, ó, em Novo, tá ok? Então vou clicar aqui, ó, New. Quando abrir essa tela, não clique em nada, os templates da AutoCAD, não muda os templates, e daqui, ó, Open, vai abrir um arquivo novo. Aqui embaixo eu vou deixar habilitado, desabilitei aqui a grade, tá vendo? Vou deixar habilitado o Dynamic Input, que a gente já viu, e o Object Snap, por enquanto, somente esses dois. Object Snap eu vou deixar habilitado apenas o Endpoint e o Midpoint, ok? Então deixa apenas esses dois. Então Dynamic Input e Object Snap. Dynamic Input F12, nós já aprendemos. Object Snap F3, nós já aprendemos também. Então eu vou pegar aqui, para não ficar muito confuso,
esse desenho, vou copiar e colar lá, Ctrl C, Ctrl V mesmo, tá, gente? Ó, Ctrl C, dei ESC, ou você seleciona tudo, botão direito, aqui, ó, Copy, Repeat Copy, Copy, Clipboard, Copy, tá vendo? Ctrl C, copiei. Dou ESC, vou para o meu desenho novo, Ctrl V, só para eu ter o desenho aqui, ok? Ó, chamei o desenho para cá, dei um zoom, mais um menos, já sabe, estou rolando scroll para frente e para trás, só para a gente não ter muita confusão de informação. Vou salvar esse desenho. Como é que eu salvo? Ou eu dou um Ctrl S na tela para aparecer a telinha, ou eu venho aqui, ó, no azão e salvar como Save As, ou clico aqui, ó, no Save, tá? Se você clicou meu primeiro salvamento, você pode clicar no Save As aqui, tá? Ou aqui, mas eu aconselho você vir aqui, ó, no Save, salvar. Salvar, aí você vai vir e vai dar nome a isso aqui, ó. Então vou chamar aqui, ó, aula 4, né? Eu já tenho ali um arquivo chamado aula 4 isométrico, vou chamar aula 4 isométrico alunos. Vou chamar de alunos porque são a aula que eu vou fazer com vocês, ok? Então, salvei o meu desenho, salvo logo de cara, primeira coisa, entendeu? Salvei, então salva aí o seu desenho, né? Porque senão você corre o risco de, numa pane, perder o arquivo se você não tiver salvo nenhuma vez. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação de arquivos. E agora eu vou começar a fazer meu desenho. Olha só, esse desenho aqui, ele é um isométrico, e por ser isométrico, ele está a 30 graus. É impossível um desenho que seja isométrico não estar a 30 graus. Ó, vou fazer aqui uma linha de referência e vou dar um comando para ver o ângulo. Pô, professor, não sei fazer isso não. Calma, você vai saber. DAN, ângulo. Opa, isso, ó, 30 graus, tá vendo? Nessa aula eu já vou te ensinar como colocar medidas de ângulos, tá? Comando DIN angular, DAN, ó, 30 graus. Então, tudo para estar e ser isométrico tem que ter a 30 graus. Se não estiver a 30 graus, não é isométrico. Então, partindo desse princípio, vamos entender o seguinte. Essa linha aqui, ó, ela tem 150 unidades de tamanho e ela está a 30 graus. Mas repara que esse desenho aqui, ele está vermelho e ele está verde. Ok? Vermelho e verde. Então, se eu vir aqui desenhar agora e fazer qualquer coisa, ó, tá ficando branco. Como é que eu faço para ficar vermelho e verde? Ah, já sei, eu mudo lá as propriedades, certo? Venho aqui e mudo as propriedades de cor. Correto, mas aqui a gente vai um pouquinho mais além. Antes da gente começar a desenhar, nós vamos criar duas layers para eles, ok? Duas layers para eles. Então você vai digitar no seu teclado LA, que é o Layers Properties. Você vai abrir a caixa de criação e edição de layers, tá? Então vai aparecer essa aqui. No seu deve estar apenas essa layer aqui, ó, a layer 0. Eu vou abrir aqui um arquivo novo só para você ver como é que deve estar o seu, ó. O seu deve estar assim, ó. Layer 0 apenas. A layer 0, layers são camadas. Imagina que você está desenhando em vários papéis transparentes e colocando um sobre o outro. Isso seriam as layers do AutoCAD, entendeu? Cada layer seria uma camada de papel transparente que você pode tirar e colocar. Então, é possível você desenhar várias coisas em várias camadas diferentes e só visualizar as camadas que você realmente quer. Então, aqui nessa caixinha, nós vamos ter uma aula só sobre ela. Então, para agora, você vai fazer o seguinte, ó. Tem esse botãozinho aqui, ele é o New Layer, para você criar uma nova layer. Então, você clica nele. Ao clicar nele, vai aparecer aqui embaixo escrito Layer 1. Então, só que ela já está habilitada a edição, tá vendo? Então, você vai dar um nome aqui, ó. Vamos chamar de peças. A layer 1, ela vai se transformar em peças. Professor, eu posso editar layer 0? Não. A layer 0, ela é impossível de ser editada. Você não consegue mudar o nome da layer 0. Então, todo arquivo de AutoCAD tem uma layer 0. Não importa a versão do AutoCAD que você esteja usando, ok? Então, ó, criei a layer peças.
Aqui nós temos diversas configurações de layer que a gente não vai ver agora. Nós vamos ver em outros desenhos e vamos ver lá na aulinha de layers, tá ok? Mas aqui tem on, off, freezer, lock, que é ligado, desligado, congelado, trancado e cor. A cor nós vamos fazer agora. Eu quero que a layer peça, tudo que estiver nela, fique na cor red, cor 1, vermelho. Procura no AutoCAD sempre não escolher inicialmente essa paleta de cor. Faz essa aqui. Normalmente as empresas já têm uma paleta configurada, uma paleta própria, já determinada. Mas você pode escolher aqui também. Tá bom? Então aqui, ó, 1, tá? Normalmente também, no padrão de desenho, vermelho quer dizer projetado, tá ok? Quer dizer aquilo que ainda vai ser executado. Então, vermelho é projetado, amarelo é remoção, preto é o existente. Então, a gente colocou aqui, ó, vermelho projetado, tá bom? E eu vou criar uma nova layer. Criei uma nova layer. Cliquei aqui no botãozinho New Layer, apareceu aqui, e aí eu vou chamar agora essa peça de cotas, que são as dimensions, ok? São as dimensions. Então eu vou criar aqui a layer cota, e olha, repara que ela veio já com a cor vermelha. Por quê? Quando você cria uma layer nova, ele vai pegando a propriedade da layer anterior. Se for a mesma coisa, ele já vai copiando, mas eu não quero ela vermelha, eu vou clicar nesse botãozinho, vou colocar aqui em verde para diferenciar a cor do desenho com a cor das cotas. Aí você pergunta, então as cores para ficar bonitinho no desenho? Não. As cores no AutoCAD são para configurar a pena de impressão. Depois, quando a gente estiver falando de impressão somente, você vai reparar o seguinte, que a gente configura a pena de impressão, né, a grossura da impressão, a partir da lei, então, a partir da cor. Então, eu digo assim para o AutoCAD, ó, tudo que estiver vermelho no meu desenho, você imprime na espessura tal. Tudo que estiver amarelo, você imprime tal. Se estiver verde, você imprime em tal. Então, as cores no AutoCAD são para configuração da impressão do desenho, ok? Mas aqui a gente vai parar por aqui. Se por acaso você criou uma layer a mais sem querer, basta você vir aqui, ó, em excluir layers, tá vendo? Deletar a layer, ó. Deletei a layer, ela foi embora. Então, no seu desenho vai ter a layer cotas, a layer desenho, a layer peças e a layer 0, ok? Por enquanto, apenas essas 3 layers, tá? Fechando aqui a tela, tá ok? Ó, vou fechar aqui a tela, a layers properties, o LA, vai ficar as 3 layers. Parece que não aconteceu nada do nosso desenho, mas ó, você vem aqui na Ribbon Home, tá? Paleta Layers, tá? Ó, passei da paleta Draw, Modify, Anotações, Paleta Layers. Aqui tem as layers, tá vendo que tá aqui a 0? Se eu clicar aqui agora, aparecem as outras 2 layers que eu criei. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou desenhar as peças, eu vou colocar como layer corrente a layer peças, ó. Cliquei nela. Se você clicar aqui na cor, você não colocou como corrente, vai abrir essa caixinha para você, que é para você alterar a cor da layer. Se você clicar em um desses botões, ele vai te dar alguma informação sobre o desenho, se pode ou não pode ser usado, mas você também não colocou. Por exemplo, estou na layer peças, mas eu vou clicar aqui, ó, na cor da layer cotas. Abriu a caixinha de configuração da layer cota, vou cancelar, mas a layer peças continua como corrente, tá vendo? Layer corrente é a layer que está ativa para desenho, ou seja, o que eu desenhar, vou desenhar nela. Então, eu vou clicar aqui, ó, no on-off da layer cotas, ó. Tá vendo? Então, para eu selecionar por aqui a layer corrente, eu tenho que clicar aqui, ó, na palavra que define a layer, não nos elementos de suas propriedades. Então, você clica aqui em peças, apareceu aqui. Olha só que coisa bacana. Vou deixar de novo na layer 0 e vou criar uma linha qualquer. Enter e fiz uma linha. Fiz a linha, ela está na layer 0. Vou colocar aqui agora na layer peças e vou fazer uma mesma outra linha. Ó, repara, vermelho, branco. Por quê? Porque essa está na layer peça, essa está na layer 0. Vou clicar só nesse objeto. Ele mudou
mostrando que esse objeto está na leia 0. Vou dar ESC e clico nesse objeto. Ele agora manteve na Ler Peças. Tá vendo? A gente pode migrar de uma leia para outra. Vou pegar esse objeto, clicar nele. Vou vir aqui e clico na palavra peças. Ó, eu mudei a configuração agora do objeto. Eu transferi esse objeto da leia 0 para a leia peça. Então, para a gente saber mais sobre layers, aí você vai ter que vir aqui na aulinha. Opa, deixa eu pegar aqui. Layers Properties 4.1, tá ok? Eu vou falar sobre a Layers Properties, sobre a criação de layers, tá? E na sequência aí a gente vai falar, né, sobre vários outros assuntos sobre layers, ok? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui com essas duas informações. Então você criou as duas layers, eu vou voltar aqui para o meu desenho onde eu já copiei, onde já estão criados. Então, ó, LA, eu tenho aqui a leia 0, leia cota, leia peça e leia def points, que é uma leia que o AutoCAD cria automaticamente quando a gente vai para o layout, mas não se importa com isso por enquanto, a gente não vai usar. Então você tem aí as 3 layers, tá ok? Importante. Vou clicar aqui na leia peças para ficar como layer corrente, eu desenhar a minha peça agora. Bom, feito isso, eu tenho aqui agora essa linha com 150 unidades de tamanho para poder desenhar a 30 graus. Repara que eu não posso fazê-la por uma coordenada relativa comum. Por quê? Porque eu não tenho a distância daqui até aqui e daqui até aqui, ou seja, a distância de x e y, mas eu tenho uma distância na diagonal, que seria num triângulo a hipotenusa, certo? Ó, vou fazer aqui, ó, cateto, cateto, hipotenusa. Se eu tivesse a distância daqui até aqui, né? Vamos chamar esse aqui de ponto A, B e C. Se eu tivesse a distância do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto C, eu poderia colocar uma coordenada, igual a gente fez nos outros desenhos anteriores. Mas eu não tenho. Eu tenho uma distância, um tamanho e um ângulo. Então eu tenho que fazer essa linha com essa informação que eu tenho. Então eu vou digitar aqui, ó, L Enter, tá ok? Vou clicar na tela. Repara que o meu Dynamic Input está acionado, tá? Ou seja, então eu não preciso colocar o arroba, porque o Dynamic Input está acionado, tá bom? Então eu vou digitar o seguinte, olha só, como é que é a configuração dessa coordenada? Distância, ou seja, 150 é a distância, sinalzinho de menor no AutoCAD, é esse aí que está na tela, ó. Sinalzinho de menor, aí quando eu coloco o sinalzinho de menor, ele muda e ele já entende aqui, ó, que é um ângulo, repara bem, ele está entendendo que ele agora está te pedindo um ângulo, eu vou colocar, ó, 30. Então, 150 menor que 30 e digito, ó, e ele fez. Então, eu digitei, repara aqui, ó, eu vou apertar aqui, ó, line enter, olha, 150 menor que 30, tá vendo? Arroba, por que o arroba? Porque eu estou com o Dynamic Input ligado, então ele automatizou a colocação do arroba. Então o que eu estou dizendo? Qual é a configuração para a coordenada polar? Distância, símbolo do menor, ângulo. Sempre assim. Então eu tenho que saber a distância e o ângulo. Então para eu fazer esse desenho com coordenada polar, eu vou fazer assim, ó. Então eu fiz essa linha, então eu vou fazer agora essa linha aqui. Poxa, qual o tamanho dela? Ah, é o tamanho de 50 unidades. Então eu posso fazer da seguinte forma, L Enter, localizo aqui com o endpoint, coloco para cima com o orto ligado, tá? Vou ligar aqui o orto, ó, F8, liguei, ó, liguei, desliguei. Você vai reparar aqui, ó, o botãozinho sendo acionado, tá vendo? F8 liga e desliga, liguei e dou o valor de 50 para cima. Posso fazer? Posso. Só para você ter uma ideia, se eu for fazer isso aqui com coordenada polar, line Enter, clico, certo? Vou desligar aqui o outro para você ver e vou digitar 50 menor que 90 graus. Por quê? Para cima é 90 graus. Ó, fiz, deu na mesma coisa. Agora aqui uma coisa interessante, eu quero fazer essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Vou traçar uma reta aqui, ó, para você poder ver uma coisa interessante, ó. Bom, então tracei aqui a reta, e aí agora o que a gente tem? Eu vou botar aqui, ó, DAN, que é o comando para ver ângulos. Vou clicar nessas duas, ó, tá 30 graus aqui e 150 graus aqui,
tá? Porque o AutoCAD ele sempre faz no sentido anti-horário, ok? Sempre no sentido anti-horário. Então, ó, daqui, eixo 0, né? Ponto 0, e aí ele vai voltando. Então, para eu fazer essa angulação aqui, essa linha que tem 60 unidades de tamanho, eu teria que colocar distância menor que ângulo. Qual é a distância? 60. Símbolozinho de menor. Qual o ângulo? 150. Então eu vou digitar aqui, ó, Line Enter, cliquei, do ESC, tá? Eu vou digitar, ó, distância 60, símbolozinho de menor, ângulo 150 graus. 150 graus. E aí eu fiz essa linha, tá vendo? Fiz aqui. Só que aí eu tenho aqui algumas variáveis dessa questão. Por exemplo, e eu quero que você entenda bem esse conceito, porque você pode precisar isso muito em algum trabalho lá na frente, isso vai te ajudar. Vamos dividir a angulação aqui em 4 pontos, ó. Assim e assim. Então, essa linha aqui, ó, ela estaria, como ela foi feita daqui para lá, ela estaria aqui, ó, nesse sentido, tá vendo? Então, o que eu tenho no AutoCAD? Eu tenho distância menor que ângulo. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse sentido, distância 60, ângulo 150. Se eu fizer no AutoCAD é a seguinte questão, ó, vou escrever aqui, ó. Nesse sentido, eu vou ter distância igual a positivo e ângulo igual a igual a positivo também. O que é isso, Rafael, que você está fazendo aí? E agora deu uma embolada aqui na minha cabeça. Eu estou te mostrando como é que funciona o AutoCAD para que você entenda realmente a ferramenta e não faça apenas as coisas de qualquer jeito. Ó. Se eu venho daqui para cá, eu tenho distância positivo e ângulo positivo. Então eu botei, olha, quando eu fiz essa linha daqui para cá, eu fiz distância 150, ângulo 30 graus. Se eu faço aqui para cá, assim, eu fiz distância 60, ângulo 150. Mas se eu não souber esse ângulo, se eu só estou fazendo um desenho e a pessoa me passou só isso aqui, eu tenho que ficar fazendo uma linha, fazendo conta, eu não quero ficar fazendo essas contas. Como é que eu faço então? Então eu faço o seguinte, ó. No sentido para cá, eu vou colocar distância negativo e ângulo positivo. Por quê? Vamos entender como é que funciona o AutoCAD. Ó. Vou fazer essa linha aqui, ó. Se ela está sendo feita, vamos botar sempre com o inicial aqui no pontinho vermelho, tá? Nesse grip aqui. Se ela está nesse sentido aqui, ó, ele fez ângulo igual a 0, daqui para cá, ângulo 0, tá? E distância positiva. Se eu faço para baixo, tem como fazer para baixo? Tem. É só eu fazer distância positiva e ângulo negativo. Por quê? Ângulo positivo no AutoCAD, sentido anti-horário, para cá. Ângulo negativo, sentido horário. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Line, vou clicar aqui e vou digitar 60 menor que menos 30. Ele vai vir, ó, para baixo. Tá vendo? Então, se eu faço, olha aqui, ó, a coordenada. Vou mostrar aqui para você, ó. Arroba, que eu não digitei arroba por causa do Dynamic Input, tá? Então eu vou ignorar aqui, toda hora eu não vou ficar falando isso não. Então aqui, ó, arroba 60 menor, símbolo de menor, que menos 30. Então ele veio para baixo. Olha o que vai acontecer agora. Line, cliquei, 60 menor que 30. Então ele vem para cima. Ó, arroba 60 menor que 30. Então se eu tenho um ângulo positivo, ele vai fazer o ângulo, ele vai o ponto de rotação. Então o ponto de rotação dele vai ser sentido anti-horário. Ângulo negativo, sentido horário, sempre a partir do ângulo 0, que é do ponto que você colocou horizontal à direita. Ok? Então, ó, horário, sentido anti-horário, e assim você vai ter o que montar aí, beleza? E aqui eu tenho, então para cá, para cima eu tenho distância positiva, ângulo positivo. Para cá, para baixo, deixa eu botar esse aqui, ó. Eu vou ter distância positiva e ângulo negativo. Para cá, eu vou ter distância negativa e ângulo negativo. Por quê? Quando eu falo para o AutoCAD, eu quero fazer uma linha assim.
e dou a coordenada com distância e ângulo negativo, ele vai fazer assim, ó. Ângulo, ele vai inclinar para cá. Distância positiva, ele estaria daqui nessa direção. Distância negativa, ele vai fazer o sentido inverso. Então, olha só o que eu vou fazer. Line, vou digitar menos 60 menor que menos 30. E aí ele faz aqui, ó, essa linha aqui. Então, só para você entender. Ângulo positivo, ele faz nesse sentido anti-horário. Ângulo negativo, ele faz nesse sentido anti-horário. Distância positiva, ele faz a partir do ponto inicial no sentido do ângulo que você colocou. Distância negativa, ele faz do ponto inicial oposto ao ângulo que eu coloquei. Então, olha, se aqui eu tenho 30 graus, então se eu fizer ângulo negativo, ele vai fazer sentido horário. Então ele botou para cá, certo? Distância positiva, do ponto que eu cliquei ao sentido do ângulo. Então, se eu botei ângulo negativo, ele vai fazer do ponto que eu cliquei ao sentido do ângulo, ele vai fazer nesse sentido. Se eu coloco distância negativa, ele vai inclinar e vai fazer oposto ao ângulo, então o oposto é esse aqui. Ok? Ângulos adjacentes. Então, se eu pego um desenho desse, eu não vou digitar, ficar criando um monte de linhas para eu fazer isso aqui, né? Vou traçar uma linha, traçar o ângulo, fazer continha. Ah, Rafael, mas poxa, eu sei que aqui é 180, né? E se eu tenho 30 menos 150, eu vou colocar automaticamente. Deixa eu, fiz a linha aqui não reta, e deu essa diferença. Eu sei que é 180 e vou fazer, sei que aqui é 150, preciso fazer. Ah, beleza. E se você tiver um desenho que não seja isométrico e você está com o ângulo quebrado, por exemplo, de 19,03. Diminui aí agora de cabeça, de 180 menos 19,03. Ah, vai dar, vendo, você gastou um tempo pensando. Então, o AutoCAD ele tem uma maneira de você fazer isso. É só você colocar distância e ângulo negativo se for vir para cá. Então, tem o ângulo 30, distância 60. Vou fazer aqui, ó, line, cliquei, digitar distância menos 60 menor que menos 30. Pronto, não precisei fazer nenhum tipo de conta. Basta eu colocar os valores que me apresentam de forma negativa. Se eu vou fazer para baixo, distância e ângulo, aí eu vou botar aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, essa linha aqui, ó, 20, tá? Então, ó, ela está em que sentido? Para lá. Qual é a angulação? É 30, certo? Ele está em isométrico. Então, eu vou fazer, ó, line, cliquei, 20 menor que 30. Ok, tá feita essa linha aqui. Vou voltar agora. Então, ó, distância positiva, ângulo negativo. Line, cliquei, distância positiva, 60, menor que menos 30. Pronto, fiz a volta. Agora eu quero fazer essa daqui. Então eu aqui, ó, eu vou ter o inverso disso aqui, ó. Eu vou ter distância negativa e ângulo positivo. Por que ângulo positivo e distância negativa? Eu vou fazer daqui para cá. Vou fazer aqui uma linha qualquer. Então, ó, ângulo 0, tá? Ângulo 0, ó. Ângulo 0, ângulo positivo, ângulo negativo. Isso aí você entendeu? Positivo, sentido anti-horário, negativo, sentido horário. Tá? Agora, distância positiva do ponto 0 em direção ao ângulo marcado. Distância negativa do ponto 0, sentido oposto ao ângulo marcado. Então, se eu quero fazer daqui para cá, eu tenho que inclinar para cá e fazer no sentido oposto. Então, eu vou ter aqui, ó, a distância é 20. Então, eu vou fazer line, cliquei, distância de menos 20 menor que 30. Olha lá. Fechou. Menos 20 menor que 30. Por que isso? Porque eu sei que para cá eu tenho ângulo positivo e distância negativa. Minha dica,
faz uma colinha disso aqui para você, ó, até você gravar o conceito. Para saber o sentido da direção. Linha nessa direção, distância positiva, ângulo positivo. Nessa, distância negativa, ângulo negativo. Nessa, distância negativa, ângulo positivo. E nessa direção, distância positiva, ângulo negativo. Faz essa colinha para você ficar bem aí na fita, beleza? Vamos terminar aqui o nosso desenho. Vou fazer daqui para descer. Eu poderia usar o orto, mas eu quero fazer a angulação para a gente fixar esse conhecimento, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a distância é 50. Então eu vou fazer distância de 50 unidades menor, repara que eu vou para baixo, então é menos 90 graus. Por que menos 90? Se eu faço 90 vai para cima, então é 50 na direção para baixo. Vou fazer daqui para cá, eu posso ligar com endpoint e endpoint, ó. Acabei o desenho, mas eu vou colocar as coordenadas só para você ver. Cliquei, vou digitar 60 menor que menos 30. E aí fechou. Entendeu? Line, cliquei, fazer para cima. Distância 60 menor que 90 graus. Já fiz. Pô, e esse aqui é igual, ó. Isso aqui é igual a esse aqui. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, dar um copy, clico aqui e clico aqui. Poderia estar feito, mas eu quero fazer com linhas para você fixar o conhecimento. Cliquei, né? Te aconselho a fazer esse desenho assim, dessa forma mais difícil, para você fixar isso aqui. Lá na frente você vai precisar, tá bom? Então, olha, distância e ângulo negativo, ó. É esse sentido aqui agora, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 60 menor que menos 30. Tá feito. Vou vir para cá. Então agora, ó, esse sentido de parte de baixo. Então é menos 20 menor que 30. Agora eu vou vir para cá. Distância positiva, ângulo negativo. Então a distância vai ser menos 60 menor que... Opa, errei aqui. Vou clicar aqui de novo. A distância positiva, 60 menor que menos 30. E aí, fechando aqui, indo para cima, distância e ângulo positivo, 20 menor que 30. Beleza. Então, pessoal, aqui, ó, até o centro tem uma distância de 75 e uma altura de 5, onde faz essa quebrada aqui dos dois lados, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, vou pegar aqui line, vou achar aqui, ó, o midpoint, tá? Cliquei, vou digitar 5 menor que 90 graus, fiz, e aí vem um line e só ligo os pontos, ó, liguei e liguei, tá vendo? Endpoint, endpoint, line, cliquei, vou fazer nesse sentido, distância e ângulo negativo, eu sei que repete 60, então vou fazer, ó, 60 unidades, ok, menor, opa, menos 60, menor que menos 30. Pronto, já fiz essa linha e agora também, ó, endpoint, endpoint e endpoint, tá? Feita aqui a peça, ok? Vou refazer essa peça aqui agora de uma maneira mais simplesinha para você ver que a gente fez com esse conceito só para você aprender, né? Mas a gente for executar a mesma peça, a gente tem que fazer ela de uma forma cada vez mais rápida. Então eu vou fazer aqui, ó, aplicando somente o conceito que a gente aprendeu até agora, tá ok? Line, cliquei na tela, vou fazer essa linha aqui, tá ok? Então 150 menor que 30, fiz a primeira linha. Line, cliquei aqui, endpoint, vou ligar o orto, direcionei o cursor para cima, vou digitar 50, enter, fiz essa linha aqui. Bom, vou fazer essa aqui de cima, line, cliquei na tela, desliguei o orto, F8, e agora eu vou colocar a coordenada. Então aqui eu sei que é distância negativa, ângulo negativo, ó, daqui para cá, tá vendo? Então vai ser, bom, agora eu vou copiar essa linha, copy, enter, selecionei, enter, cliquei, endpoint para endpoint, dei ESC, line, enter, cliquei daqui para cá. Vou fazer essa linhazinha aqui, ó, line, cliquei, aí venho aqui, digito 20 menor que 30, porque
usei esse sistema aqui, ó, daqui nessa direção, ó, distância positiva, ângulo positivo, ó, arroba 20 menor que 30. E agora, ó, copy, enter, selecionei, enter, daqui para cá. Copy, enter, selecionei, enter, endpoint para endpoint. Já fiz esse aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer o lado de cá, ó. Copy, enter, selecionei, enter, desse endpoint para esse. Às vezes as pessoas erram porque elas querem fazer isso aqui, ó. Seleciona o endpoint, mas não tem um ponto de referência aqui, aí faz aqui meio que no olhômetro. Só que quando você dá o zoom, como é que ficou horrível? Então, ó, tem que ser o endpoint certinho. Copy, enter, selecionei, enter, daqui para cá. Vou pegar todo esse conjunto e jogar para lá, porque é igual. Copy, enter, selecionei, enter, cliquei daqui para cá. Beleza? Então aqui, ó, é a mesma distância aqui, ó, 20 unidades, tá vendo? Então a gente já copiou essa galera toda para cá. Aqui no meio, a partir de 75, tem 5 de altura, a partir de sua base, que é a espessura da peça. Então, ó, vou colocar aqui, ó, line enter, midpoint, achei o midpoint, ligo o orto para cima, 5 enter. E vem aqui, ó, pego essa linha aqui, vou dar um copy, enter, selecionei, enter, mid, endpoint para endpoint. E agora eu ligo os pontos, line enter, endpoint, 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 opa, endpoint, line enter, endpoint, endpoint e endpoint. Tá feita a peça aí de maneira bem simples, somente com os comandos que a gente aprendeu até agora. Bom, vou dar uma interrompida no vídeo aqui para não ficar muito longo. Essa é a aula 4, parte 1. Na parte 2, nós vamos fazer então esse desenho aqui. Para assistir o curso completo, rmempresarial.com.br. Lá você entra em curso de AutoCAD 2D. Em download você baixa o material do curso e você assiste tudo. Caso queira nos contratar para fazer um curso VIP ou em turma, entre em contato com a gente. Telefone é 921, né, 964408787. Curta aí no YouTube, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, esse tipo de coisa que você já sabe. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em seu coração.